Bom dia, gente. Vamos continuar nosso estudo. Glória a Deus. Eu fui fechar a janela aqui rapidinho, a cortina, porque o sol tava bem em mim, tava fazendo muita sombra aqui. Ontem a gente falou um pouquinho, né, sobre o falso evangelho, sobre a gente achar que precisa de mais alguma coisa além da fé, além da obra que Jesus já fez, para podermos viver como Jesus quer, como Jesus nos ensinou, para produzir esse fruto do Espírito. Nós falamos desde o primeiro dia, né, a respeito da entrega, que a Giovana estava falando da pregação ontem, e estamos aqui falando agora sobre o Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho que crê em Jesus e nada mais. O Evangelho que faz com que eu e você passamos a fazer aquilo que o Senhor quer mediante a nossa fé e não mediante os nossos próprios esforços, né? Ontem a gente falou sobre isso, falou sobre não carregar esse peso, é um peso sobre-humano, nós não temos condições de carregar. E eu deixei a gente lá no finalzinho com uma pergunta. Eu vou repetir, Tia Havana já leu no início, mas eu vou repetir. Eu gosto dessa versão que está escrito assim: tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Essa é a tentativa, né, do homem, em muitas vezes, em muitos acontecimentos, né, do seu dia, na história, não é só agora, durante toda a história. O homem querer ser perfeito diante de um Deus que é perfeito. Desde que o homem pecou, o homem está tentando ser perfeito como Deus é, em tudo que ele faz. Desde que o homem pecou lá no Éden, o homem está tentando dar conta do recado sem a mão de Deus. Porque o inimigo plantou no coração do homem a semente que estava no coração dele, o orgulho, o desejo de ser como Deus. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. A nossa tentativa de controle, a nossa tentativa de resolver tudo, a nossa tentativa de agradar a Deus da nossa maneira, a nossa tentativa de conduzir a nossa vida da nossa maneira, a nossa tentativa de ir até o Pai segundo os nossos próprios entendimentos e os nossos próprios esforços. E aí o Senhor vem e fala: olha só, eu vim libertar vocês da maldição desse pecado. E é sobre isso que nós temos falado nessas duas lives, né? E hoje a gente vai continuar a falar sobre essa liberdade que está lá em Gálatas 5:1. Por que, Nath, você está frisando tanto na liberdade? Porque os livres dão frutos. E se eu e você não entendermos que somos livres de fato, então a gente vai dar fruto errado ou não vai dar fruto. O que é fruto errado? É um fruto contaminado com uma semente que não é a semente incorruptível da palavra de Deus. Uma semente que eu e você pegamos e fazemos do nosso jeito. Então a gente está entendendo bem essa liberdade, porque quando a gente entende que a gente é livre, a gente entende que a gente só precisa crer. E quando a gente crê e vive uma vida baseada na fé, porque a fé sem obras é morta, ela crê, ela fala, ela faz. Quando a gente vive uma vida baseada na fé, então, de fato, nós estamos caminhando para esse verdadeiro evangelho, nós estamos caminhando em liberdade. Fora disso, a gente ainda está com o pensamento de escravo, tentando ser livre. E a gente precisa ter a consciência de que Jesus já nos deixou livre de todas as prisões do pecado, de todas essas maldições que a lei trazia para nós. Por isso a gente está falando um pouquinho da lei e depois nós vamos citar um pouquinho a graça antes da gente entrar nas obras da carne para depois chegar ao fruto, tá bom? Então hoje a gente vai começar lendo Gálatas, capítulo 3, do 9 ao 15. Eu vou ler com vocês. Como eu falei com vocês, o capítulo 5 é todo importante, mas se vocês puderem ler o livro todo de Gálatas, é bom, não é um livro grande, para que vocês entendam bem o contexto do que estava acontecendo quando Paulo falou sobre o fruto do Espírito, tá bom? Então, Gálatas 3, a partir do 9, diz assim: portanto, todos os que creem
participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Qual foi a bênção que Abraão recebeu por crer? Ele foi considerado justo diante de Deus. Não diante de nada que ele fez, mas porque ele creu. Abraão creu e isso foi imputado a ele como justiça, é o que a palavra diz. Então a bênção que Abraão recebeu é ser considerado justo diante de Deus pela fé. E nós somos, pela palavra de Deus, considerados filhos da fé de Abraão. Tá bom? Só para você ir assimilando. Vamos continuar. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Você vê que não é uma palavra leve, né? Como Deus falou, a gente não vai tratar de maneira leve as feridas mortais do povo de Deus. Ele falou que quem confia na lei para ser declarado justo está sob maldição. Pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Ou seja, ele já pagou tudo. Quando a gente ouve na palavra, na pregação, no louvor, falar Jesus já pagou tudo por você, é porque você não tinha condições de cumprir a lei, nem eu. A gente sabe disso, então Jesus veio e foi considerado maldito no lugar da gente, naquela cruz, porque ele foi pendurado no madeiro e pagou pelos nossos pecados. Tá bom? Então vamos continuar. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição das nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Os gentios somos nós, né? Para que recebêssemos pela fé o Espírito com E maiúsculo prometido. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Aqui, o que a gente está entendendo aqui é que a lei, ela foi feita para guardar o homem até certo tempo, mas a lei toda levava o homem até Cristo. E o que a gente vai entender como lei hoje? Como eu já disse para vocês, a gente tentar viver pelas regras e não pela fé. Toda a nossa fé vai nos levar ao cumprimento das regras da maneira de Deus. Mas se a gente deixa a fé de lado e vai direto para as regras, então a gente está negando o caminho de Deus, que é Cristo. A gente está negando a nossa fé. A gente está dizendo, eu posso só olhar para as regras e cumprir por mim mesmo o que as regras dizem. Aí você pode parar e pensar, Nath, eu não faço isso não. Eu tô ali, eu tô com a minha fé, eu acredito na palavra, eu tô vivendo assim. Então a gente vai fazer um combinado aqui, tá bom? Não é sobre você crer e ser paciente. Não é sobre você crer e ter domínio próprio. Não é sobre você crer e ter paz. Não é sobre você crer e jejuar muito. Não é sobre você crer e frequentar todos os cultos. É sobre você crer. Ponto. E aí eu quero que você reflita um pouquinho aí com você mesmo, se alguma vez você já acrescentou essas coisas. Eu tenho que ser crente e por isso eu tenho que amar fulano. Eu tenho que ser crente, né? Então eu tenho que ter paz. Eu não posso ficar ansiosa porque eu sou crente. Você já chegou a pensar isso alguma vez? Todas as vezes que a gente tem esse tipo de pensamento, a gente está voltando para a vida debaixo da lei. Porque a nossa questão não é eu tenho que crer e fazer alguma coisa. É eu tenho que crer. Ponto. Porque eu creio, eu me relaciono com Deus. Porque eu me relaciono com Deus, Ele
Ele, não eu, Ele manifesta a vida dele em mim. Então, hoje eu queria desmistificar na gente esse pensamento de que, não, eu sou crente, então eu tenho que cumprir as regras. A gente tem que cumprir as regras, sim, mas é do jeito de Deus. Você pode estar cumprindo todo ali, como eu falei, eu sou a listinha que você acha de como ser um bom cristão. Mas você pode estar cumprindo toda a listinha sem a intenção certa, sem o coração certo, como os fariseus faziam. Isso está contando? Então você está dizendo que todo o meu esforço para fazer isso está sendo em vão? Estou dizendo. Por que, Nath? Deus não está vendo o meu desejo de obedecer? Tanto está vendo que Ele me trouxe aqui para a gente fazer esse estudo para você entender que Ele quer que você continue fazendo, mas Ele quer mudar a sua mente para você fazer do jeito certo. Nós não vamos mais nos garantir na força do nosso braço. Não estamos mais sobre a prisão do pecado, nem a maldição da lei. Qual era a maldição da lei? A lei era uma coisa ruim? Não, a lei foi o Senhor que deu. Mas a lei, ela não produzia vida no homem. A lei nunca foi capaz de produzir vida em nós. A lei, a Bíblia vai dizer que é como um tutor que está conduzindo o povo que ainda é imaturo até a maturidade, que é Cristo. Então, quando Deus deu esse conjunto de regras, é como se Ele estivesse falando com o povo que ainda era criancinha e que não tinha capacidade de entender o porquê das coisas, porque ainda não tinham recebido o Espírito Santo, que a gente, como igreja, recebeu lá em Pentecostes. Quando Deus manda a lei, Ele está dizendo, olha, a lei vai guardar vocês, para que vocês não matem uns aos outros, não se matem. Para que vocês não sejam dominados por esse pecado completamente. Para que vocês saibam que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode querer se vingar das pessoas. A lei, ela mantinha o homem vivo nesse mundo aqui. Mas ela não tinha poder de produzir vida para o homem de maneira eterna. Quando eu e você estamos vivendo um evangelho baseado nas regras, eu e você estamos garantindo que a gente não vai morrer aqui no mundo físico. Mas isso não está trazendo para nós a vida eterna, abundante, que só há em Cristo Jesus. Ele falou, eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Todas as vezes, quando o homem tenta fazer as coisas baseado nas suas obras, nas obras das suas mãos, então ele dá origem às obras da carne. Por quê? Porque fora de Jesus, o homem não faz nada que não seja baseado em sua natureza humana. É por isso que a Bíblia vai dizer, sem mim, nada vocês podem fazer. Porque tudo que a gente faz fora de Jesus é baseado em nós. E tudo que é baseado em nós já está contaminado. Porque aquilo que nos purifica é o Senhor. Todas as vezes que eu e você estamos em Jesus e permanecemos, como vai dizer em João 15, e permanecemos em Jesus, e as palavras dele permanecem em nós, então nós estamos vivendo de maneira santa, de maneira discernindo espiritualmente o que fazemos, como vivemos, temos a vida eterna e produzimos frutos para o reino. Quando permanecemos em Jesus. E quando a gente não permanece, a gente pode produzir a gente pode produzir obras, a gente pode cumprir regras, a gente pode até dar alguns frutos, mas tudo contaminado pela nossa natureza humana. Então, não podemos fazer nada fora de Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer, lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos 14, 23, tudo que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. Se eu e você fazemos qualquer coisa baseado em
outro pensamento que não seja Cristo fez tudo por mim, eu permaneço nele, então ele me faz dar frutos, viver, produzir a vida dele. Tudo o que eu faço fora disso é pecado. Ah, e se eu escolho uma roupa mais adequada para viver, é pela fé? Amém. E se não for, é pecado. Ah, e se eu não fico ouvindo certo tipo de música, é pela fé? Amém. Não é pela fé, é pecado. Ah, e se eu não falo palavrão, é pela fé? Amém. Não é pela fé, é pecado. Até aquilo que a gente escolhe fazer de maneira certa, se não for crendo na palavra e no Cristo que veio ao mundo como Filho de Deus para nos salvar, é pecado. Que dura essa palavra, Nath, mas é verdade. Porque quando Jesus veio, ele revelou que a lei só mostrou para o homem a incapacidade dele de cumprir o que o coração de Deus queria. E ele disse, olha, mas não desespera não, estou parafraseando, né? Não desespera não, porque quando eu for para o meu pai, eu vou enviar outro que é igual a mim, semelhante a mim. E ele vai conduzir vocês em toda a verdade. E vai ensinar vocês todas as coisas. E vai lembrar vocês tudo o que eu tenho dito. Aí a gente volta na importância do Espírito Santo na nossa vida. Sem ele, nós não conseguimos viver o Evangelho. Eu estou repetindo isso várias vezes para que a gente entenda que tudo que a gente faz é por ele, por meio dele, para ele. O homem está incapacitado de fazer quando ele está fora da graça. Mas quando o homem é colocado na graça, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, talvez amanhã, não sei. Ele está capacitado a viver tudo aquilo que a Escritura diz. Você e eu, enquanto permanecemos em Jesus, somos capacitados, porque a graça nos capacita para viver tudo o que a palavra diz, para frutificar essa semente que está dentro de nós. Mas quando eu e você tentamos fazer as coisas segundo as nossas próprias regras, então nós temos um problema sério. Porque a gente pode até acertar aqui e ali, mas a Bíblia diz, como a gente leu, que quem não cumpre tudo está condenado. Tem certeza que você quer viver uma vida baseada em cumprir todas as regras? Em vez de você viver uma vida baseada em crer que o Espírito Santo vai fazer você viver da maneira perfeita que agrada a Deus. Os fariseus guardavam as regras e Jesus falou que eles estavam todos errados. Com as minhas palavras, né? Eles guardavam o sábado, Jesus dizia que ele estava fazendo isso do jeito errado. Porque Jesus era o próprio sábado. Eles contavam cada dízimo e cada oferta que eles iam dar para ser demasiadamente justo. Jesus falou que isso não estava contando assim. Eles mediam até, aumentavam ali as franjas das suas roupas. Jesus falou que isso não estava contando de nada. Eles botavam regras no povo e Jesus disse, vocês deixam a palavra, né, com a minha palavra, o evangelho, pesado demais para ser carregado. Vocês não entram na porta, que é Jesus, e nem deixam o meu povo entrar. Porque vocês colocam tantas regras que fica pesado. Jesus está falando, não olhe para as regras, olhe para mim. E eu vou te ensinar como se portar perfeitamente diante de Deus. Você vai cumprir todas as regras de maneira perfeita. Se você simplesmente crê que quando você tem um relacionamento comigo e quer se dedicar a isso todos os dias e permanece nesse propósito, você está sendo perfeito diante do meu Pai. Lembra da pergunta, se vocês começaram no Espírito, por que vocês querem ser perfeitos com seus próprios esforços? Vai ser inútil. Nós vamos passar uma vida nos cansando e nos alegrando quando conseguimos cumprir uma coisa ou outra. Mas não vamos, de fato, agradar o coração do Pai. Lá em Gálatas 3 também, estou aqui agora a partir do 19, a palavra de Deus vai dizer assim, qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda
do descendente prometido, que era Jesus. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Olha que coisa linda. Quando eu e você não críamos em Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Estávamos separados dele, não separados, éramos inimigos, é o que a palavra diz. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos um só com Deus através do Espírito dele, que habita em nós. Então somos um com ele através do seu Espírito. Se nós somos um com Deus, não precisamos mais de um mediador entre nós, porque não estamos nos opondo a Deus, estamos sendo um com ele. Então, você não precisa mais de leis, de regras, de ficar pensando, eu posso, eu não posso, eu faço, eu não faço, eu devo, eu não devo. Você pergunta ao Espírito, Espírito Santo, eu faço isso ou eu não faço? Isso te agrada ou isso não te agrada? Você quer isso, Espírito Santo, ou não? O que o Senhor diz para mim sobre isso? E ele vai gerando dentro de você impressões no seu espírito, incômodo em relação a coisas. Ele vai falando dentro de você, através do seu espírito, claramente o que ele quer e o que ele não quer. E às vezes ele vai te pedir coisas que ele não vai pedir a outras pessoas. Porque ele conhece o teu coração. Ele sabe a sua fraqueza. E ele sabe que a outra pessoa não tem aquela fraqueza. Então, se a gente coloca uma regra aqui, a gente vai dizer todo mundo vai se sujeitar a essa regra. Mas você pode cumprir essa regra e seu coração não está sendo em nada protegido por isso. Mas o Espírito Santo olha e sonda você e eu perfeitamente, e ele fala, olha, isso aqui é uma fraqueza que você tem. Não faça isso. E aí, quando alguém te perguntar por que você não faz isso, você vai dizer, porque o Espírito Santo não quer. E eu sou livre para não fazer. Eu sou livre para obedecer. E quando a sua carne, a sua alma disser, como assim você não vai se defender? Você não vai gritar? Você não vai lutar pelos seus direitos? Você não vai contar para todo mundo a injustiça que você sofreu? Como assim você não vai chorar até alguém te dar atenção? Como assim você não vai xingar? Você está tão nervosa. Como assim você não vai responder essa pessoa, vai deixar ela te fazer de boba? Quando a sua alma começar a falar isso para você, você vai dizer, eu não vou, porque eu sou livre. O Espírito Santo disse que eu não devo fazer isso. E quando você chegar a um nível ainda mais profundo, que eu creio que nós vamos chegar lá juntos, aí você vai entender que ele não vai precisar nem dizer. Porque você e ele são tão uma coisa só, que quando você vai fazer, ou falar, ou pensar alguma coisa, você sabe que você já está ofendendo o Espírito que habita em você. E por ser um com ele, pela natureza já ser transformada, por ser a mesma pessoa, você e o Espírito, você também não quer fazer. Você também não vê por quê. Por que lutar contra alguém? Por que expor alguém? Por que maltratar alguém? Por que ferir alguém? Ah, mas eu não estou fazendo isso, eu só estou lutando pelo que é meu. Pra quê? Aí você fala, não consigo. As pessoas falam, eu tenho sangue quente. Eu não tenho esse sangue frio, não. Não, você tem o sangue de Jesus. É esse o sangue que você tem. Não é nem sangue quente, nem sangue frio. É o sangue de Jesus que está sobre você. Que te limpou, que te salvou, que faz você ser justo diante de Deus, porque você creu no poder desse sangue sobre a tua vida. Eu e você temos o sangue de Jesus e vivemos por causa dele, por causa do nome dele, por causa do Espírito Santo que habita em nós. A palavra vai continuar assim, ó, pra gente finalizar. Em Gálatas 3, a partir do 19. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. De modo que nós quem? Os que cremos,
recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. É a única maneira, não tem outra maneira. É somente porque você creu em Jesus. E tudo o resto que for acrescentado a isso é obra humana. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, ou seja, através de Jesus, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, aquilo que eu expliquei para vocês, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, de novo, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Até o 27. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente está deixando pesado demais um caminho que é somente de fé. A gente está acrescentando coisa demais a um caminho que é só pela fé. A lei, vou repetir, ela apontou a incapacidade do povo de viver uma nova vida por conta própria. A lei, ela apontou a incapacidade do homem. Ela veio dizer para o homem que ele estava caído. Ele não ia conseguir fazer isso por conta própria. E aí, depois da lei, vem a graça, que vai nos dizer que através da fé em Cristo Jesus, nessa nova aliança, a gente pode sim viver uma vida nova, viver uma vida restaurada, segundo a natureza essencial que Deus fez, que é a semelhança dele. Mas só há um caminho, através da fé. Então a gente precisa combater esse legalismo que fica no meio do povo de Deus. Não é sobre o que você faz, nem sobre o que eu faço. Não é sobre eu ser bonzinha e você ser má. Não é sobre eu conseguir ser mais paciente que você. Na verdade, quando uma pessoa é mais paciente que a outra, ela só está crendo mais que a outra. Quando uma pessoa é mais amorosa que a outra, ela só está crendo mais que a outra. Ela está se entregando mais do que a outra. Porque quando você crê, você se entrega. E quando você se entrega, aí é a vida de Jesus, a vida de Deus se manifestando através de você. Lembrando para vocês, Gálatas 5:4 diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Por quê? Esforço humano. Quem faz as coisas por seus próprios esforços está separado de Cristo. Eu tô frisando essas palavras, como eu falei no início, não é para expor ninguém, não é para criticar, para bater, é simplesmente para que vocês entendam o tamanho da gravidade que está em nós quando a gente faz isso. Quando nós fazemos os nossos próprios esforços, por nossos próprios esforços, qualquer coisa no Evangelho, estamos separados de Cristo e caímos da graça. Cair da graça é sair da nova aliança. A antiga aliança, ela tinha como estilo de vida a lei. E a nova aliança que Jesus fez por nós é baseada na graça e na fé. Somente aí. Entendido essa lei, esse peso de tentar fazer as coisas por nossa própria conta, a partir de amanhã, se Deus quiser, a gente vai falar um pouquinho da graça. Mas lembrem uma coisa, a lei, ela não podia salvar o homem de nada. O homem não foi capaz de cumprir a lei em sua totalidade, porque ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele para o capacitar. Se foi feita uma nova aliança, e se a gente precisa
precisa do Espírito para cumprir essa nova aliança, então já estamos capacitados para cumpri-la e nós vamos conseguir. A gente só precisa ajustar, alinhar a mente para entender que a gente tem que sair de cena para o Espírito Santo cumprir o ministério dele em nós, na Igreja de Cristo. Então, nessa primeira parte, nós estamos saindo da cena, dizendo: eu não consigo, eu sou incapaz. Sem Cristo eu não vou dar conta, não é meu esforço, não adianta, eu posso me esforçar a vida toda, vou chegar cansada, me arrastando e não vou ter cumprido o Evangelho de maneira plena como Jesus esperava de mim. A gente está tirando de cena a gente, e a partir de amanhã a gente vai colocar o Espírito Santo através da graça. Amém?